Por que eu sou católica e como foi meu reencontro com Cristo? Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para quem não conhece, eu sou a Clau Souza. No vídeo de hoje eu resolvi conversar com vocês sobre a minha conversão ao catolicismo. Eu acredito que possa ser algo que vai ajudar ou incentivar pessoas que estão afastadas da igreja e querem voltar, ou pessoas que estão mesmo interessadas em se converter ao catolicismo. A minha conversão, ela aconteceu quando eu ainda era criança. Eu fui batizada aos 2 anos de idade, mas eu comecei a conhecer mesmo a Igreja Católica a partir dos 7, 8 anos de idade, que foi quando eu entrei no catecismo. Mas voltando um pouco, quando eu era criança, eu tinha muita curiosidade sobre as coisas de Deus. E eu tinha sonhos com o fim do mundo. Eu sonhava com o sistema solar, com bolas de fogo caindo sobre o planeta, sobre nós. Também com ondas, né, do mar vindo sobre a gente. E ali ficava sempre eu e minha família, todo mundo unido. Via noticiários na televisão, né, tipo, no sonho, falando que o mundo estava acabando e tal. E a gente começava a pegar as coisas e tentar correr e fugir para algum lugar, mas não dava tempo. E um outro sonho que me marcou muito foi quando eu via Jesus andando sobre o muro da rua que eu morava, pedindo para orar pela conversão do mundo, né? Isso são coisas que mexeram muito comigo na minha infância. O problema é que meus pais, eles não frequentavam, não iam na igreja, né, na missa. Então, a minha avó, quando ela estava com a gente, ela me levava na igreja junto com uma tia, a gente ia na igreja católica. Só que o problema é que minha avó, ela sempre foi em qualquer igreja que chamavam ela pra ir. Então, às vezes ela ia na Batista, que era perto de casa, levava a gente também. Às vezes na Universal, levava a gente também. E às vezes minha mãe ia junto, né? Por incrível que pareça, quando os testemunhas de Jeová iam na minha casa, né? A gente sabe que as pessoas não gostam de atender, fingem que não estão em casa. Eu era a única que gostava de ir lá e atender eles. Eu achava interessante tudo o que eles falavam, mostravam aqueles panfletos, né, com pessoas felizes, que um dia a gente ia viver num planeta onde tudo seria perfeito. E uma moça me perguntou se eu queria estudar a Bíblia. E aí eu disse que sim. Minha mãe foi e comprou a Bíblia, né, de criança que eles tinham, e eu ia estudar com essa mulher. Durou acho que uns 2 encontros, ela era bem chatinha, brigava comigo e acabou riscando o meu livro. Então eu não gostei, falei pra minha mãe, mãe, eu não vou mais, porque essa mulher chata fica brigando comigo, e ela riscou meu livro, eu não gostei. Eu parei de estudar com ela. Logo nessa mesma época, a minha prima, que tinha a mesma idade que eu, veio me falar que ia estudar catecismo, que tinha passado umas pessoas da igreja na rua perguntando se tinha criança para fazer o catecismo, ela e um vizinho meu ia fazer. Aí eu fiquei muito triste porque eu queria muito aprender. Aí eu falei com a minha mãe, ela disse, você tem certeza que você quer mesmo? Porque você começou a estudar e parou, só fez eu gastar dinheiro. Eu falei, não mãe, eu quero mesmo. Aí fui, comecei a fazer o catecismo junto com a minha prima, a gente ia junto. E foram 2 anos de catecismo e aos 10 anos fiz a minha primeira comunhão. Eu participava de muita coisa na igreja, né, nas apresentações, eu ia à missa sozinha, às vezes ia com a minha prima. E nunca tive incentivo, assim, da minha família, né, de ir à igreja. Eu sempre senti no meu íntimo que eu precisava buscar, eu queria isso. O problema é que eu queria tanto que a minha família falava que eu ia virar beata de tanto que eu ia pra igreja. Eu ficava triste porque eu achava que isso era algo ruim. E quem me dera se um dia eu virasse beata, gente. Mas assim, eu era uma criança e até hoje sou uma pessoa que eu gosto de orar muito, né? Eu ficava ali horas rezando. E aí meus pais, em vez de ficar feliz que a filha tá ali rezando por todo mundo, eles falam, essa menina vai ficar doida de tanto rezar. Eu ficava triste com isso, sabe? Porque eu começava a imaginar mesmo, será que eu não sou meio paranoica? Será que eu não sou meio doida com isso? Mas eu seguia o meu coração. Eu comecei a fazer o Perseverança, só que foi um grupo que não vingou, né? Aí eu dei uma parada, né, de fazer algumas atividades, porque eu ficava ouvindo muito essas coisas dentro da minha família. E foi isso, eu só ia na missa de vez em quando. E aos 14 anos eu falei, eu vou voltar a fazer o crisma. E comecei a fazer o crisma junto com essa minha prima também. Eu me crismei aos 15 anos. E eu tinha muito convicto em mim sobre a minha religião, sobre o que eu queria, o que eu acreditava. Eu fui convidada para ser catequista depois, com o catequista que tinha me crismado. E eu fui catequista do meu irmão.
Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de incentivar a minha família a ir para a igreja. Então, como meus pais não faziam isso, eu fui a pessoa que fiz isso pelos meus irmãos. Eu fui matriculei meu irmão no catecismo, depois ele fez o crisma comigo e também matriculei a minha irmã no catecismo, mas ela não quis se crismar. Enfim, depois disso, eu tinha muita vontade de fazer parte da pastoral da música, mas não tinha muito espaço na onde eu frequentava. Então isso acaba desanimando os jovens, né? Quando você não tem atividades ali para manter os jovens na igreja, eles acabam se afastando. E isso aconteceu comigo, porque não tinha um grupo de jovens na minha paróquia. Eu acredito que se tivesse, talvez o meu caminho a partir dessa idade teria sido diferente. Algumas escolhas minhas teriam sido diferentes. Eu não teria me deixado levar muito pelas ideologias do mundo. Porque o que acontece quando a gente começa a dar muita bola para as ideologias do mundo, né? Elas vão entrando na nossa mente, vai fazendo a gente acreditar que nem tudo aquilo é tão ruim. E praticar tal pecado não vai ser tão ruim assim. Então eu comecei a relaxar um pouco e fui caindo em alguns pecados que eu me arrependi muito e me arrependo até hoje. Então, quando as ideologias do mundo, a gente permite que elas entrem na nossa vida, elas acabam fazendo um estrago. A gente precisa ter muito discernimento do que é bom e que não é pra gente. Mas voltando num pequeno detalhe que eu esqueci de mencionar, é que quando eu fui me crismar, teve um convite para quem queria seguir uma vida religiosa, né, uma vocação religiosa. E eu me interessei muito em me tornar freira. Eu me inscrevi. E quando chegou a carta me chamando para fazer entrevista e tal, eu fiquei com muito receio, com muito medo de aceitar, porque eu tinha na minha mente que eu precisava estudar, ter uma carreira para ajudar a minha família financeiramente, né? Porque a gente tinha uma situação muito complicada. E eu queria mudar a situação da nossa vida. Então foi por isso que eu acabei não aceitando. E isso sempre ficou muito na minha cabeça, mas enfim. E aí eu comecei a focar muito nos meus estudos, a partir dos 17 aos 23 anos. E eu colocava isso como prioridade na minha vida. Muitas vezes eu deixei de ir à missa porque eu falava que eu tinha que estudar, que eu tinha trabalho na faculdade. E eu era muito estressada com essas coisas, sabe? Porque eu sempre fui muito perfeccionista, tinha que fazer tudo certinho. Então, eu deixava as coisas de Deus de lado. E o que aconteceu é que eu comecei a sentir uma angústia muito grande, um vazio muito grande. Então, que Deus é tão misericordioso e sempre foi muito bom comigo que Ele me colocou numa faculdade onde tinha uma capela. Eu estudei na Universidade da São Judas, então tinha uma capela logo na entrada. E o que eu fazia toda vez que eu entrava na faculdade era ir lá. Porque como eu não ia na missa, na minha cabeça, eu indo ali já estava me ajudando. Então eu ficava lá, eu fazia minhas orações, pedia a Deus e eu aproveitava aquele espaço que era tranquilo para poder estudar nos períodos de prova. E eu não sei o que acontecia muito comigo, mas eu sempre atraí pessoas que gostavam de querer implicar comigo, de me prejudicar em algumas coisas e tal, por não gostar do meu jeito. Eu sempre fui uma pessoa mais introvertida, mais observadora, mas sou uma pessoa que faço amizade fácil, eu respeito as pessoas e eu tenho os meus ideais. Então isso acaba incomodando algumas pessoas e eu sofri isso, tanto na época da escola quanto na faculdade. Então, tá ali dentro da capela por um tempo era muito bom pra mim, sabe? Era um alívio. Quando eu não ia lá, quando não dava pra ir, eu ficava mal o dia todo. Então, depois disso, que eu consegui entrar num estágio que eu queria muito, eu ainda sentia um vazio. Era algo que eu não conseguia explicar, sabe? E uma vez conversando com uma das minhas alunas, porque quem não sabe, eu sou formada em educação física, e eu sempre fui muito atenciosa com os alunos, gostava de conversar, conhecer. E aí uma dessas alunas falou pra mim: "Você conhece o programa Direção Espiritual do Padre Fábio?" Eu falei: "Não." Ela me passou o link e eu comecei a ouvir. E tudo o que o padre dizia mexia muito comigo, me fazia acordar para a realidade de novo e eu sentia aquela chama, aquela vontade de voltar a participar da igreja. E o que acontece com a gente, né, quando estamos imersos em nós mesmos e deixamos Deus de lado, é que as coisas começam a parar de funcionar, né? Eu tinha meus ideais, tinha meus objetivos, tinha os meus sonhos e eu estava muito voltada para mim, né? O meu ego falava mais alto. E aí Deus foi mostrando pra mim que não é assim que eu tinha que viver minha vida,
que ele que tinha que me direcionar. Então, por eu ser essa pessoa que sempre quis fazer tudo certinho, muito perfeccionista, mas muito centrada ali no meu objetivo de querer mudar minha vida, a situação de vida da minha família, foi fazendo eu ficar doente. Então, eu tive problemas articulares, que até hoje eu tenho, alguns problemas de estômago. Então, eu fui adoecendo. E aí eu fui entendendo que algo não estava certo, que não era assim que eu tinha que levar a minha vida. E eu comecei a estudar mais sobre a espiritualidade, de entender a minha religião. Só que eu ainda não era frequente de ir à igreja, eu estava estudando por mim mesmo, sabe? E eu conheci o meu marido, na época eu já tinha 24 anos. Ele é uma pessoa que não tinha religião, a família dele não frequentava, às vezes frequentava o espiritismo, então ele não tinha conhecimento. E isso me incomodava um pouco, porque eu queria frequentar, mas ele não. Então, quando ele estava na minha casa, eu queria ir pra missa no outro dia, eu falava, vamos pra missa comigo? Ele, não, vou jogar bola com meu pai de manhã. Ele me deixava na igreja e ia jogar bola. E quando a gente estava na casa dele, eu não ia na missa, que era a esse período que eu comecei a querer ir para a igreja, ele não estava nesse momento dele, né? Então eu ficava lá e eu sentia uma angústia. Eu falei, poxa, isso não tá legal, não tá certo, eu quero ir para a igreja. E uma das coisas que foi muito complicado para nós dois é que a gente vivia em pecado, né? A gente não vivia ali a castidade como deveria ser vivido. E como eu estava buscando, eu estava entendendo que isso não era o que eu queria. Mas meu marido não entendia, porque ele era uma pessoa que não tinha essa conexão. E eu precisava que algo acontecesse para mudar. E aí um dia conheci uma amiga que ela fazia tudo certinho da igreja. Aí eu ficava olhando para ela e disse, poxa, é assim que eu quero ser, eu quero voltar a ser assim. E um dia ela fez um convite para a gente participar do encontro de jovens com Cristo, né, o IJC, na paróquia dela. E foi difícil eu convencer meu marido, até uma hora que deu certo. E foi o melhor momento da nossa vida. Porque foi aí que eu tive o meu reencontro com Cristo. E que eu decidi que eu ia voltar, que eu ia fazer as coisas certinho, que eu ia buscar Deus, que eu queria isso pra minha vida. Eu tava com uns 26 anos, meu marido com 24. E ele teve um momento muito legal de um encontro com Deus, assim, com Jesus. A gente tava em um momento de adoração. Eu tava rezando pra Deus falar com ele. Porque ele era muito cético, ele muito racional, não conseguia imaginar. E nesse momento que eu estava pedindo, ele também estava pedindo a mesma coisa, para que Deus falasse com ele, sabe, desse um sinal. E aí o rapaz que tinha feito a leitura veio até o nosso encontro, tocou no meu marido e abraçou ele. E eu fiquei muito emocionada na hora, porque eu fiquei pensando, eu fiquei agradecendo, né, Senhor, obrigado por isso, por esse sinal, por falar, por responder o que eu estou pedindo. E foi incrível, porque foi a partir daí que meu marido decidiu que ele ia também seguir o mesmo caminho que eu. E decidimos que quando eu estivesse na minha casa, a gente ia na missa na minha casa. Quando eu estivesse na casa dele, a gente ia na missa lá na casa dele. E as coisas começaram a melhorar, assim, bastante no nosso relacionamento. Nós fomos à Aparecida para poder agradecer. E a gente fez lá uma promessa, né, que se a gente conseguisse casar e tal, fizemos as nossas promessas. A gente queria casar do jeito que a gente sonhava, dentro da igreja e tal, e deu tudo certo, a gente conseguiu se programar para isso, a gente casou na igreja católica, a gente prometeu que ia procurar uma paróquia para poder viver essa vida espiritual que a gente buscava, e que ele ia fazer o crisma, porque nem a primeira comunhão ele tinha, então ele tinha que fazer os dois. E a gente achou, logo foi rápido assim, a gente se identificou na paróquia que a gente está até hoje, e eu acompanhava ele no crisma, ele se crismou. Eu entrei pro coral da paróquia, que eu faço parte hoje. Nós entramos pro grupo de jovens, que é algo que eu nunca tinha participado. E também o padre convidou para que a gente possa ser ministro da Eucaristia. Nós estamos estudando e é uma missão muito grande, que às vezes eu fico perguntando se eu mereço. Nem sei se eu tenho capacidade para isso, mas se Deus me chamou, eu quero fazer a vontade dele. E também participamos do ECC, né, que é o Encontro de Casais com Cristo, que também foi muito bom para o nosso crescimento, para o nosso entendimento como esposo e esposa, né, de como construir uma família e laços com Deus no nosso caminho, na nossa vida, do jeito que a gente queria.
e hoje nós vamos participar na organização do ECC. Então foram muitas coisas legais que aconteceram na nossa vida, muitas coisas boas acontecem quando a gente decide que a gente quer trilhar o caminho que Deus decide para nossa vida. Eu tive um momento muito complicado depois que eu casei, porque eu entrei em depressão por causa de vida profissional, né? Essa realização que eu buscava, essa coisa de mudar a vida da minha família, eu não consegui realizar como eu queria. Eles mudaram, assim, graças a Deus, hoje minha família tá bem, eu consegui ajudar um pouco, de uma certa forma, mas eu ainda não me sentia realizada. Então eu entrei numa depressão muito grande, fiquei mal, e eu pedia para Deus me tirar desse fundo do poço que eu não aguentava mais. E a gente já estava frequentando a paróquia aqui. E foi quando eu senti Nossa Senhora me chamando para poder me consagrar a ela. E aí eu me consagrei a Nossa Senhora. E muitas coisas na minha vida começaram a mudar. Eu hoje sou uma pessoa, uma mulher melhor. Uma mulher que estou buscando as minhas virtudes, desenvolver as virtudes na minha vida. E também uma mulher de oração. Faço as minhas orações obrigatórias e não tem ninguém para ficar reclamando ou falando que eu vou ficar doida de tanto rezar, porque isso já nem me incomoda mais. Eu acredito que a oração, ela é o combate de defesa, né, na nossa vida. Então, assim, você que está querendo vir para a Igreja Católica ou que não tem muito entendimento, eu te aconselho a buscar conhecimento, a conhecer a religião. Tem o Padre Paulo Ricardo, que ele tem um programa maravilhoso de ensino, de catequese. Você vai aprender muito com ele. E também o Frei Gilson, que ele também tem programas de direção, né, de vida espiritual. Ele é um ótimo músico para a nossa Igreja Católica. E o que eu quero deixar aqui de mensagem é que haverá momentos de dificuldade, de tribulações, que a gente vai cair, vamos errar, mas o importante é a gente sempre buscar melhorar, se reconciliar com Deus, porque Ele quer estar presente na nossa vida, mas basta a gente também querer que Ele esteja, né? A conversão são todos os dias, e eu sinto que Ele me resgatou de novo, que Ele me trouxe para Ele de novo, como uma ovelha perdida, como o filho pródigo que foi, errou e depois voltou, e o Pai só acolheu sem julgamentos. E é assim que eu me sinto, sabe? É como aquela música. E não me perguntou nem por onde eu andei, os bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de pai. É assim, gente, Deus é grandioso e Ele só quer o bem para os seus filhos. Então é isso, gente, fiquem com Deus. Um beijo grande para quem ficou até aqui o fim do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa aqui seus comentários que eu gosto de ver. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!